Irmãos, antes de começar a exposição do texto, eu queria agradecer, a oportunidade que venho recebendo aqui na congregação. Primeiramente, a gente agradece a Deus, que é o Senhor de todas as oportunidades e quem capacita a gente para poder estar aqui. Agradeço muito ao pastor Moisés por estar confiando o púlpito também para que eu possa me desenvolver, na ocasião aqui do meu estágio. Mas, acima de tudo, eu quero agradecer aos irmãos, pelas oportunidades que eu tenho, tanto nas aulas como em pregação. E eu sinto que a congregação tem sido caridosa comigo, tem recebido bem e tem, tido paciência para ouvir aqui as lorotas de um aprendiz de pregador. Amém? Então, agradeço a vocês. A nossa mensagem hoje vai se encontrar no Evangelho de João, no capítulo 17. João 17, hoje nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 5. Evangelho de João, capítulo 17, versículos 1 ao 5. Essa é a famosa oração sacerdotal de Jesus. Iremos meditar nela essa noite. Todos acharam? Vamos ler? Diz o seguinte: tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Vamos orar, irmãos, por essas palavras de Jesus. Senhor, estamos aqui diante de ti, em espírito de gratidão, de poder vir cultuar mais um domingo, mais um dia do Senhor, e de ter a rica oportunidade de juntos poder aprender com a tua palavra. A mensagem dessa noite é tua, Senhor. Trabalha os corações para fazerem de acordo com a tua vontade. E tu, que és o Senhor de toda a capacitação, que possa estar me direcionando nesse momento para passar a mensagem da melhor forma possível. É isso que nós te pedimos essa noite, em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre oração. E eu acho muito importante, antes que nós comecemos essa conversa sobre oração, ter bem definido o que é oração. O que é orar? Quando a gente vai na origem da palavra orar, no latim orare, nada mais é do que falar ou discursar, dialogar, uma conversa. Orar é isso, é só falar, é conversar. Porém, para nós que somos cristãos, quando falamos em orar, estamos se referindo a uma conversa específica, que é a nossa conversa com Deus. E essa conversa com Deus, ela tem que ser uma conversa espontânea, de coração aberto diante dele, e principalmente evitando aquelas rezas repetitivas que Jesus nos alerta em Mateus, capítulo 6, versículo 7, que não devemos fazer. Jesus vai nos orientar, que quando estivermos orando, não devemos usar de vãs repetições como fazem os gentios, porque os gentios pensam que por muito repetir palavras serão ouvidos. Então, só aqui nós podemos captar, do ensinamento de Jesus, 2 motivos para não ficar repetindo orações de forma mecânica. O primeiro motivo é que Deus não é surdo. Se eu falar somente uma vez, ele vai ouvir na primeira vez. Eu não preciso ficar repetindo exatamente a mesma oração. E o segundo motivo é que eu não vou vencer Deus pelo cansaço.
a oração não deve ser uma batalha de resistência, achando que por muito insistir, Deus vai acabar cedendo às minhas vontades. Isso não vai acontecer. Você não tem mais resistência nem mais paciência do que Deus. Então devemos evitar essas orações repetitivas, certo? Devemos buscar a Deus com a conversa natural, como fazemos com as pessoas no nosso convívio, né? Tem que ser uma busca sincera por um relacionamento com Deus. E nessas conversas, nós também buscamos conhecer melhor a Deus. Pense comigo, quando nós queremos, no trabalho, fazer novas amizades, né? Quando estamos iniciando um novo trabalho, nós vamos até as pessoas e tentamos conversar com elas para conhecer melhor tanto as pessoas quanto o ambiente de trabalho, não é assim? Quando nós temos problemas no nosso casamento, é através da conversa que a gente resolve. Se queremos educar nossos filhos melhor, queremos que os nossos filhos entendam qual é o nosso desejo para a educação que nós temos planejada para ele, é através de conversa que a gente vai resolver essas coisas. Então, a conversa é o que possibilita de eu conhecer melhor a outra pessoa, né? Saber quais são os desejos dela, as necessidades, os medos. É através do diálogo que a gente, né, consegue ter todas essas informações. E com Deus não é diferente, né? Através da sua palavra, nós aprendemos tudo o que Ele quer, mas precisamos de uma vida de oração, de conversa com Deus, para que possamos ter um relacionamento mais firme, mais intenso com o nosso Senhor. Então, nosso objetivo aqui essa noite, com o texto que foi lido, é justamente esse, né? Que saiamos com esse objetivo aqui, de aprender mais sobre Deus e, consequentemente, como orar melhor, como conversar melhor com o nosso Deus. É muito importante porque Paulo vai nos alertar em Romanos capítulo 8, versículo 6, que nenhum de nós, irmãos, sabe orar como convém. Embora ele vá seguir ali no texto, dizendo que o Espírito ora por nós com gemidos inexprimíveis, isso não tira o fato de que nós devemos sim nos aprimorar, né, nesse momento da oração, da busca por Deus. Um exemplo disso a gente tem em Lucas capítulo 11, versículo 1, né, onde os discípulos vão se direcionar até Jesus fazendo um pedido. Que Jesus ensine os discípulos a orar. Agora pense comigo, será que até esse momento em que eles pedem para Jesus ensinar a orar, eles nunca tinham orado na vida deles? A gente sabe que fazia parte do costume daquele povo orar. Quando eles pedem isso é porque eles querem justamente que Jesus dê uma orientação sobre como orar melhor. E Jesus vai sinalizar positivamente, ensinando a conhecida oração do Pai Nosso, que é um modelo didático, é um exemplo perfeito que nós temos para aplicar em nossas orações diárias. Mas, essa noite, o nosso texto não vai estar na oração do Pai Nosso, vai estar em João 17. E por que podemos aprender melhor também a orar com João no capítulo 17? Porque todo este capítulo, nós lemos só os primeiros 5 versículos, mas ele tem 26 versículos. Nesse capítulo, nós temos aqui uma oração bem maior e mais carregada, tanto de informações quanto de sentimentos. Já que Jesus, no momento em que estava fazendo essa oração a Deus, ele estava prestes a ser crucificado. Né? Aqui nós temos a oração que o Filho de Deus faz poucas horas antes da sua morte. E é uma oração muito rica para que possamos aprender com ela esta noite. E essa oração, irmãos, ela é chamada de oração sacerdotal. Por que ela leva esse título? Porque aqui Jesus vai fazer exatamente o que os sacerdotes faziam no templo. Qual era a função de um sacerdote? Era apresentar sacrifícios a Deus e interceder pelos pecadores. E quando nós reparamos na estrutura dessa oração, no capítulo 17, vamos ver que Jesus faz exatamente isso, né? Essa oração pode ser dividida em 3 partes. Dos versículos 1 até o versículo 5, Jesus vai orar por si mesmo, se apresentando como sacrifício ao Pai. Nos versículos 6 ao 19, Jesus vai interceder
pelos discípulos. Ele vai orar por aqueles que estavam andando com ele. E ele encerra nessa oração dos versículos 20 ao 26, orando pelos crentes que ainda haviam de vir. Jesus está orando por todos nós. Então essa oração é muito rica. Porém, vamos ficar hoje só com a primeira parte, dos versículos 1 ao 5. Porque até gostaria, de expor o texto todo, mas além de ser um texto grande, longo, ele é carregado de muita teologia. Então, para que pudéssemos estudar ele sem passar, sem esquecer de detalhes importantes, eu teria que pregar aqui mais ou menos umas 2 a 3 horas. E eu sei que os irmãos estão ansiosos por 3 horas de pregação, mas infelizmente o pregador não tem essa capacidade. Então, eu vou falhar com os irmãos essa noite e vamos ficar somente com a primeira parte. E o texto vai dizer o seguinte, no versículo 1. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Veja que interessante. Nessa oração, antes de Jesus abrir a boca para falar qualquer coisa com o Pai, primeiro ele vai direcionar os seus olhos aos céus. Pode parecer um gesto simples, mas aqui nós temos um gesto carregado de muito significado. Porque pense comigo, Deus ele é onipresente, ele está em toda parte. Jesus poderia olhar para baixo, olhar para o lado, fechar o olho, e Deus ainda iria ouvir a oração dele da mesma forma. Porém, quando Jesus aqui levanta os olhos para o céu, ele está fazendo o que exatamente ele nos ensina, naquele texto de Mateus 6,9, ele vai colocar em prática aquilo que ele apresenta na oração, quando ele se refere ao Pai como aquele que está nos céus. E quando ele faz isso, ele nos demonstra alguns dos atributos de Deus, como, por exemplo, a sua transcendência. Porque Deus, ele é maior que todas as coisas. Então, se ele é maior do que eu preciso olhar para cima para falar com ele. Aponta também para a autoridade e governo de Deus. Porque o céu é o lugar do trono de Deus, aquele que está acima de todas as coisas, reinando soberanamente. Então eu olho para cima como um gesto de humildade, quando eu olho para alguém que é maior do que eu também nesse sentido. E muito importante é que esse gesto também vai apontar para a santidade de Deus, para a sua separação do pecado, porque Deus vai estar nos céus, em contraste com essa terra, que é uma terra caída, cheio de ídolos terrenos e também caídos. Deus está lá sem se misturar conosco, então carrega toda essa simbologia. E quando Jesus olha para os céus, ele vai nos mostrar o seu exemplo de humildade, de obediência, de respeito e de submissão ao único que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. E após olhar para cima, Jesus começa a sua conversa com Deus chamando ele de Pai. E é muito natural que isso aconteça, porque Jesus é o Filho de Deus. Ele é mais do que isso, ele é o Filho unigênito de Deus. Ele é o único Filho verdadeiro, da mesma natureza, da mesma essência que o Pai. Então ele vai se referir dessa forma. Mas nós, irmãos, também podemos orar do mesmo jeitinho. Porque no momento da nossa conversão, graças ao que podemos acessar por conta da obra que Jesus faz, naquela cruz, naquele sacrifício, hoje nós somos também considerados, é consumado, e aí somos considerados como filhos de Deus, filhos adotivos. Paulo vai nos trazer essa doutrina da adoção, em Romanos capítulo 8, versículo 15. Ali ele vai dizer que no momento da nossa conversão, nós recebemos o espírito de adoção de filhos. E através desse espírito, nós clamamos Abba, Pai. O termo Abba, aqui no aramaico, é um
termo de intimidade com o Pai. É como se eu chamasse Deus de papai, de paizinho, né? Uma coisa bem íntima. Então, a Bíblia nos afirma que nós temos hoje essa intimidade com Deus e podemos orar dessa forma. Após ele se referir ao Pai, ele vai fazer uma afirmação muito importante. Ele vai dizer que é chegada a hora. Eu não vou me prolongar em versículos anteriores, mas sabemos que em muitos milagres a resposta de Jesus é de que não é chegada a hora. Mas aqui o cenário mudou. Jesus agora vai dizer que é chegada a hora. E que hora é essa? É a hora de ele consumar a obra da salvação. Né? Aqui precisamos entender que em João, do capítulo 13 ao 17, os eventos que são narrados ali, eles acontecem durante a última ceia, né? A famosa última ceia. E logo após esse momento da última ceia, vai ocorrer um julgamento de Jesus já pela madrugada, e como o pastor explicou mais cedo na EBD, né? Pela manhã, por volta ali das 9 horas da manhã, Jesus vai ser crucificado. Então, é deste momento que Jesus está se referindo. Ele vai ser crucificado, né, sobre duas acusações. Uma religiosa, né, por motivo de blasfêmia, porque ele afirmava ser o Messias, o Filho de Deus, e uma acusação política, porque ele representava uma ameaça ao Império Romano, né, sendo considerado um rei rival de César. Então é dessa hora que Jesus está se referindo. E quando ele aponta para essa hora, ele faz um pedido muito interessante também. Ele vai pedir que o Pai o glorifique. Ele vai pedir glória ao Pai. Isso nós não podemos fazer em nossas orações. Quando Jesus faz isso, ele revela a sua natureza. Ele mostra que ele pode pedir glória àquele que não divide a sua glória com ninguém. Não é isso que nós aprendemos em Isaías 42:8, né? Deus não divide sua glória com ninguém. Só que Jesus também é Deus. Ele é Deus Filho. E quando ele pede glória ao Pai, ele não está fazendo isso por motivos egoístas, como eu e você provavelmente faríamos. Quando ele pede glória ao Pai, ele sabe que ele compartilha da mesma glória do Pai. Se o Filho é glorificado, o Pai é glorificado. Assim como o Espírito Santo, são três pessoas, um único Deus, a mesma Santíssima Trindade. Então, Jesus, na realidade, está começando a sua oração pedindo pela glória de Deus, zeloso pela glória do Pai. E se você reparar comigo, na oração do Pai Nosso, ele começa com o mesmo propósito. É um padrão. Como é a oração do Pai Nosso? Pai Nosso, tu que estás no céu, santo seja o meu nome, seja o teu nome. Venha a nós o meu reino, não é o teu reino. Seja feita a tua vontade, Senhor, não a minha. E que tua vontade seja feita tanto na terra quanto nos céus. E só depois disso é que ele vai pedir pelo pão. Jesus está mais preocupado com a glória de Deus do que com o próprio pão que o alimenta. Essa é a primeira lição que nós podemos aprender essa noite. Devemos iniciar nossas orações com a mesma preocupação. Pedir pela glória de Deus, pela manifestação, revelação completa do Senhor. Esse é o maior propósito para nossas vidas. Depois nós apresentamos nossas petições regulares, né? Nossos pedidos terrenos. Vou dar um gole de água aqui que o calor está intenso. No verso 2, Jesus vai dizer: assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. A primeira afirmação, né, a parte A do versículo, Jesus está dizendo que Deus lhe conferiu autoridade. E essa autoridade que Jesus recebe, que é conferida a ele, é sobre
toda a carne. Jesus está afirmando categoricamente que ele tem poder sobre toda a humanidade. E aqui também podemos aprender algo muito importante. Será que buscamos a Deus nessa humildade de entender que aquele que intercede por nós é o Senhor de toda a humanidade? Mais do que isso, em nossos problemas do dia a dia, será que nós buscamos o Senhor de toda a humanidade para resolver problemas que nós não podemos resolver? Porque acontece assim, eu tenho um problema com a minha esposa, ou um problema no trabalho, o meu primeiro instinto é ir lá e resolver as coisas do modo que eu desejo. Mas eu tenho que lembrar que todas as pessoas têm um Senhor, que não sou eu. Se você tiver um problema com um serviço prestado, ou, enfim, qualquer lugar, se você tiver um problema com a criança, você vai discutir com a criança ou você procura o pai dela? Se você tem um problema com serviço prestado, você vai ficar batendo boca com o funcionário ou vai procurar a gerência? Tem um ditado que diz assim, é um pouco pesado, mas eu não vou falar com os porcos, eu vou falar com o dono dos porcos. Pode parecer pesado, mas a gente consegue aprender muito com isso. Então, às vezes, não vale a pena nós ficarmos nos desgastando com pessoas quando só quem pode, de repente, mudar o coração daquela pessoa, mudar o entendimento daquela pessoa, né? Ou tomar uma atitude sobre aquela pessoa, é o próprio Jesus. É o próprio Deus. Então, em nossas orações, podemos procurar essa mediação de conflitos buscando aquele que governa sobre toda a humanidade. E é interessante porque Jesus vai nos dizer que ele recebeu essa autoridade, mas essa autoridade que ele recebe tem um propósito, tem uma missão. Porque ele vai dizer aqui que recebeu essa autoridade com um fim, a fim de que ele conceda a vida eterna. Jesus recebeu toda a autoridade para trazer vida eterna para nós. E é muito importante entender que o versículo não acaba aqui, quando ele diz que veio trazer vida eterna a todos os que lhe deste. Aqui já podemos, de cara, né, absorver os dois conceitos até principais da teologia reformada, né, que é o da eleição e o da expiação limitada, porque Jesus está afirmando que a sua obra e o seu poder não alcançam a todas as pessoas, mas só àqueles que Deus deu a ele. Fora disso, a obra dele não vai ter poder. É somente para quem Deus elegeu. E o seu poder, a sua expiação, é somente para os eleitos de Deus. Né? Os termos aqui que ele vai usar nesse versículo de conferir, conceder, de dar, deste, né? Dependendo aí da sua tradução, todos eles vão vir de um mesmo verbo grego, que é o verbo didome, que traz uma ideia de uma dádiva, de coisas que são dadas pelo próprio Senhor. E para que possamos entender e compreender melhor do que Jesus está falando aqui, convido os irmãos a em João, capítulo 6, veremos os versículos 43 e 44. João 6, 43 e 44. Que vai dizer o seguinte: respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então temos aqui claramente Jesus dizendo para que não murmure, não reclame. Ninguém vai poder vir até Jesus se o próprio Deus Pai não o trouxer. Aqui não tem questão de discernimento espiritual, aqui não tem questão de eu escolher alguma coisa. É o próprio Jesus que está afirmando. É Deus quem tem os seus eleitos e leva até o Filho. É desse conceito que o versículo
vai tratar conosco. E aí, após ele dizer que lhe foi dado este poder de conceder a vida eterna, no versículo 3, ele vai explicar para nós o que é a vida eterna. Ele vai dizer o seguinte: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. É interessante, né? Pense comigo, quando a gente fala do conceito de vida eterna, a primeira coisa que pode vir em nossas mentes é que viveremos para sempre, né? Uma vida que nunca acaba. É uma qualidade de tempo interminável. Mas Jesus não está falando dessa vida eterna. Ele está falando de uma forma de viver, que o poder que foi dado a ele foi para conferir uma vida eterna. E essa vida eterna é o conhecimento que nós temos de Deus. E o conhecer, quando a Bíblia se refere a conhecer, tanto no Novo, principalmente no Antigo Testamento, ele está falando de um relacionamento íntimo. Jesus foi sacrificado na cruz para que pudéssemos hoje conhecer a Deus e ter um relacionamento cada vez mais íntimo com Ele. E conhecemos também o Filho, né, Jesus Cristo, a quem Ele enviou o seu Evangelho. Então, irmão, o que eu quero que você compreenda essa noite é que Jesus morreu na cruz para que você cada vez mais pudesse conhecer a Deus. E como é que nós conhecemos a Deus? Se aprofundando na sua palavra, buscando a Ele em orações. Jesus morreu para isso, para que você pudesse reconhecer quem é o Senhor, para que através dos seus estatutos e mandamentos você pudesse fazer a vontade dEle. E se você, de repente, tem na sua rotina diária o hábito de fazer orações mecânicas, rápidas, rasas, somente para cumprir tabela, se você só faz um devocional lendo 1 ou 2 versículos e pega uma reflexão super rasa, que não vai lhe preencher, não vai lhe edificar, você está desprezando o sacrifício de Jesus na cruz, porque ele morreu para que você pudesse buscar cada vez mais de Deus. Usufruímos dessa vida eterna fazendo isso, buscando cada vez mais pregações mais ricas, estudando a palavra do Senhor, se aconselhando com o pastor, com os presbíteros, podendo usufruir de tudo que ele trouxe para nos edificar. Isso é usufruir da vida eterna e você pode fazer isso agora, em vida. Não desperdice o sacrifício de Jesus na cruz. No verso 4, ele vai dizer: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. É interessante que quando nós lemos esse versículo, repare comigo que ele está falando num tempo passado. Ele diz não que vai glorificar, mas que já glorificou. Eu glorifiquei. Glorifiquei consumando, ou seja, completando a obra que o Senhor me confiou a fazer. Mas Jesus ainda não foi sacrificado, Jesus ainda não ressuscitou. Como é que ele afirma que fez uma coisa que ainda vai ser completada? Aqui, mais uma vez, Jesus vai mostrar um dos atributos divinos, que é estar fora do tempo. Ele não está preocupado que uma sequência de eventos aconteçam para confirmar aquilo que já foi estabelecido por Deus, que foi estabelecido por Deus na eternidade, antes que o mundo existisse. Se Deus disse que ia acontecer, Jesus já considerou feito. E isso, irmãos, é um grande exemplo de fé que nós podemos ter no nosso dia a dia. Às vezes estamos esperando que as promessas de Deus se cumpram, mas com um pouco de dúvida, com um pouco de receio, passando por algumas dificuldades e duvidando se Deus está conosco. Mas se Deus falou, considere feito. Está falado. Se Deus falou, está falado. Então podemos buscar a Deus em nossas orações com essa certeza que as suas promessas, mais do que vão se cumprir, considere já que estão todas cumpridas. Isso é ter a fé que Jesus nos demonstra aqui nesta oração.
Importante também entender que ele vai afirmar que glorificou a Deus na terra, fazendo o quê? Consumando a obra que o Pai confiou a ele fazer. Resumindo, ele glorificou a Deus sendo obediente àquilo que Deus mandou ele fazer. E para nós não tem outra fórmula. Só podemos glorificar o nome de Deus se formos obedientes a todos os mandamentos de Deus, a todos os estatutos que ele traz para nós em sua palavra, em sermos fiéis. Sabemos que somos pecadores, que tropeçamos, mas temos que estar, em nossos corações desejosos de cumprir aquilo que Deus manda, dando bom testemunho por onde passamos, para que o mundo veja que nós somos diferentes. E assim nós glorificamos ao nosso Pai. E para encerrar, no verso 5, vai dizer: E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. É mais uma vez Jesus pedindo para ser glorificado. É mais uma vez Jesus reafirmando a sua natureza. É mais uma vez Jesus trazendo para nós que o mais importante em nossas orações é a glória de Deus. Porque quando ele pede glória, ele não quer para si, ele quer glorificar ao Pai. E o pedido que ele vai fazer é que ele tem uma glória, mas é uma glória específica. É uma glória que ele sempre já teve, antes que o mundo existisse, ali ao lado do Pai. E é natural também que isso acontecesse. Ele está pedindo por algo que ele já sabia que ia acontecer. Nós já sabemos que, ao retornar, ele retornou para a destra do Pai. Ele está ao lado do Pai. Ele está pedindo por uma posição que já é dele desde a eternidade. Sempre foi assim. E não iria mudar. E nós? Será que muitas vezes apresentamos pedidos sabendo que já é a vontade de Deus? Entenda, se a gente já sabe que algo vai acontecer, muitas vezes nós não pedimos a Deus aquilo que a gente acredita que já está garantido. Então, se eu sei que amanhã já vai ter comida no meu armário, muitas vezes eu não apresento esse pedido. Se eu sinto que eu já tenho uma paz no meu casamento, às vezes eu esqueço de pedir por paz no meu casamento. Eu já tenho, já está comigo. Mas além de um exercício de obediência, a oração é um exercício de humildade. Através da oração, nós trabalhamos o nosso coração para que ele se torne cada vez mais humildes e desejosos da vontade do Senhor, ainda que ela já esteja acontecendo, ainda que ela já tenha sido feita. Isso é a humildade que um cristão precisa ter em suas orações. Se você já tem comida na sua mesa, agradeça por essa comida, mas continue pedindo para que Deus coloque a comida no seu prato. Se você já tem paz na sua família, amém, agradeça por isso, mas continue pedindo para que a harmonia de Deus e a presença dele não se aparte da sua casa. Precisamos, em nossas orações, continuar pedindo, mesmo para aquilo que nós já temos. E se em algum momento não tiver a comida ou não tiver a paz na casa, glorifique a Deus por isso também, porque tem um propósito maior, mesmo na sua dificuldade. Então, meus irmãos, como eu disse, a gente vai ficar aqui só nesses 5 versículos, e eu não quero me estender aqui em muitas aplicações, mas eu acredito que só de a gente ler e refletir um pouquinho nesses 5 principais versículos dessa oração sacerdotal, nós já podemos perceber que muitos ensinamentos têm sido divulgados, repetidos sobre oração de uma forma errada. E quando nós aprendemos de forma errada, nós vamos agir de forma errada. Então, consequentemente, nós podemos estar orando pelos motivos errados e pelas coisas erradas, da forma errada, Orando errado e pelos motivos errados. Então, nós
Podemos estar orando errado quando, principalmente, nós não somos sinceros no nosso falar com Deus, na nossa conversa com Ele. Em nosso coração, nós desejamos uma coisa, mas diante de Deus, nós falamos aquilo que é bonito. E não adianta de nada, porque Deus sabe o que passa no seu coração. Né? Queremos enganar a quem? A Deus, que sabe de tudo? Não adianta. Oramos errado quando nós oramos dessa forma mecânica, né? Seja por preguiça de fazer uma oração rápida, todo dia agradecer ao alimento da mesma forma, ao se acordar, né? Agradecer da mesma forma, não uma conversa fluida e natural, mas somente repetindo aquele dogma religioso, né? Uma oração mecânica que não vai adiantar de nada. Então, quando fazemos isso, fazemos errado. Ou muitas vezes nós podemos fazer essas orações mecânicas porque nós queremos falar bonito na oração. Então, para eu não me arriscar, né, de falar algo diferente, eu vou escolher as palavras mais belas para incorporar minha oração e eu fico repetindo quase que como uma reza. Também não adianta de nada. Não adianta de nada. A oração é uma conversa. Você faz isso com outra pessoa? Quando você conversa com seu marido, com a sua esposa em casa, você fica cheio de eloquência e toda vez repetindo a mesma conversa? Não, é uma conversa natural, uma conversa aberta. Precisamos entender que é assim uma separação do orar em público e o orar em casa no secreto. Né? Inclusive, a orientação de Jesus para Mateus 6,9 é quando estiver em casa, no secreto. Né? No orar em público, ela tem essa oração em público uma função didática também para ensinar os irmãos a orar. Mas mesmo assim não devemos tirar a naturalidade, a essência da oração. Devemos estar preocupados com isso. O conselho é, quando formos orar, imagine que Deus está na sua frente, que você está falando realmente com a pessoa de Deus e não repetindo um dogma religioso. Oramos errado, irmãos, quando não buscamos a Deus em postura de submissão. Isso acontece principalmente em duas ocasiões. Ou quando queremos dar ordens a Deus, né? O movimento neopentecostal tem replicado esse péssimo ensinamento por muitas e muitas vezes, né? Com o hábito de declarar, né? Aquela confissão positiva. Eu declaro, eu decreto, Deus faça isso, Deus faça aquilo. Ora, quem é o Senhor nessa história? Eu sou o Senhor e Deus é meu servo? Porque o servo, ele se chega humildemente, fazendo um pedido para quem é soberano. E se ele quiser atender, ele atende. Se ele não quiser atender, eu continuo sendo servo. Se fôssemos escravos, porque a palavra servo, muitas vezes, no grego, é traduzido da ideia de escravidão mesmo. Um escravo pode dar ordem ao seu senhor? Um escravo pode se revoltar com o seu senhor porque não atendeu a um pedido dele? Ele pede. Se conseguir, amém. Né? Já foi de grande feito. Se não conseguir, amém também. Então é esse posicionamento que nós devemos ter. E muitas vezes nós também nos resistimos a ser humilde diante de Deus. Não fazendo pedidos porque acreditamos que, bem, Deus não sabe de tudo. Deus não já está vendo pela situação que eu estou passando. Para que eu vou pedir a Ele uma coisa que Ele já sabe que eu preciso? Não se engane, irmão. Isso daí é a soberba do seu coração falando mais alto. Precisamos ser humildes e continuar pedindo, ainda que Deus não esteja atendendo. Porque se Ele não lhe atende, Ele sabe o porquê não está lhe atendendo. Lembre-se, quem sabe de todas as coisas é o Senhor, não é você. A sua função é ser servo, é obedecer, é pedir e se humilhar. Somente. Todas as outras coisas estão sobre a soberania dele. Também oramos errado quando buscamos para pedir e fazer as nossas vontades, né? Devemos buscá-los com a intenção de que ele gere em nós, como eu disse, um coração obediente. Que ele gere em nós um coração que queira fazer não a nossa vontade, mas a vontade dele e da melhor forma possível. É para isso que servem orações. Também para nos treinar nessa obediência. E oramos errado quando não queremos entender, né, a questão da vontade dele
que deve ser feita a dele e não a nossa, e mesmo quando não for feita a nossa, não devemos somente ser submissos e aceitar, devemos se alegrar. Nós devemos nos alegrar quando nós recebemos um não de Deus. E pregar isso aqui é muito fácil, né? No dia a dia é bem difícil, mas o nosso pedido, irmãos, acima de tudo, em nossas orações, deve ser que Deus nos livre das garras do nosso desejo, do nosso coração. Eu não preciso nem me prolongar em muitos exemplos. O primeiro exemplo da Bíblia, quando a gente abre ali em Gênesis, Adão e Eva foram entregues ao desejo dele. Eles tinham um desejo e foi atendido. E o final dessa história não foi bom. Temos vários outros exemplos bíblicos, como o de Saul, por exemplo, que fazia o que queria e ele não acabou bem. Então, Deus atender a nossas vontades e deixar que vivamos atrás delas é uma maldição. O não de Deus é bênção para nossas vidas. Ele está nos preservando, ele está nos guardando para a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. E para concluir, irmãos, de tudo isso, como eu disse, é o início de uma oração de Jesus e o foco principal aqui é a glória de Deus. Então nós devemos ser apaixonados e zelosos pela glória de Deus. Devemos ser zelosos pela glória de Deus em nossas orações, na forma como nós oramos, como nós falamos com Deus, com reverência, com submissão. Nós devemos ser zelosos pela glória de Deus em nossos cultos. Se o culto é cristocêntrico ou se ele está agradando as minhas vontades e os meus desejos. O culto não é para mim, é para Deus e eu tenho que zelar pela glória dele. Eu devo ser zeloso pela glória de Deus também nos meus louvores. No momento em que eu canto para Deus, será que eu estou cantando com vontade, abrindo a minha boca com alegria para agradecer àquele que fez tudo por nós? Isso é ser zeloso pela glória de Deus. Mais do que isso, e de que todas essas coisas que fazemos na igreja e no secreto, também devemos ser zelosos pela glória de Deus diante da sociedade, todos os dias da nossa vida, dando bom exemplo e mostrando, né, que a palavra de Deus tem poder para mudar o homem. Devemos ser zelosos pela glória de Deus, sendo obedientes a Ele. Né? O próprio Deus nos ensina em 1 Samuel, no capítulo 15, 22, que Ele prefere que o homem seja obediente do que ele faça sacrifícios. Posso fazer milhares de orações, eu posso entregar todo o meu dinheiro aqui em dízimos e ofertas, eu posso louvar bem, posso sair para evangelizar, ajudar os doentes. Mas se eu estiver fazendo tudo isso por vaidade, para se mostrar para homens, se eu estiver fazendo tudo isso por qualquer outro motivo, mas no meu dia a dia eu ainda tento ser esperto, roubar algo de alguém, mentir para o irmão, se eu vivo em fofocas tentando prejudicar o outro, de nada adiantou o seu sacrifício. Porque Deus quer que você glorifique o nome dele através da sua obediência aos mandamentos dele. Amém? Que Deus abençoe a igreja. Boa noite.